Bom dia, queridos irmãos e irmãs. A aula que vamos assistir agora está sendo transmitida ao vivo na igreja. Por isso, não perca essa oportunidade de participar da aula, deixando as suas dúvidas, os seus comentários no chat, que elas serão respondidas pelo professor na medida do possível durante a aula. Lembrando que nós temos um pequeno atraso na transmissão. Então, se você deixar para escrever para nós no final da aula, talvez não dê tempo de ler o seu comentário ou a sua dúvida ao vivo. Mas não se preocupe, se isso acontecer, o professor vai responder a sua pergunta no próprio chat, por escrito. Vamos lá ver o que Deus tem para falar com você nessa manhã. Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus. Deus abençoe o teu coração, você que já acordou está aí, pronto para a gente juntos no Senhor sermos abençoados pela aula. Aos queridos que estão aqui, a Juju, a Duda, Deus abençoe o coração de vocês também, sejam bem-vindas, tá bom? Abençoe o pessoal da técnica, abençoe você que vai assistir depois essa aula e que Deus possa abençoar o teu coração. Vamos orar, pedir a direção do Senhor? Pai de amor, Deus eterno, nós te agradecemos pela oportunidade bendita de podermos nos assentar e nos deleitar com a tua palavra. Que bênção, Senhor, que dia maravilhoso o Senhor nos deu, que noite abençoada, de sono tranquilo, de repouso, de descanso. E agora, Senhor, queremos descansar na tua palavra, descansar aos teus pés, para que de modo sobrenatural, livre, desimpedido, o Senhor possa falar aos nossos corações. Pedimos a tua graça, Senhor, a tua direção. Pedimos ao Senhor que tu estejas abençoando aqueles que vão assistir esse vídeo, aqueles que estarão participando, meu Deus, em nome de Jesus. Possamos, ó Deus, nesta manhã, ouvir de ti, aprender de ti e vivemos conforme aquilo que tu tens preparado para nós. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos, ó Pai. Amém. Amém? A lição número 2, da tribulação para a ação, é uma sequência de estudos, foi elaborada pelo reverendo Alessandro Leonardo da Silva, R. da Silva. Deus abençoe o coração do pastor da nossa EPI, que escreveu essas lições, andando com Deus. E justamente nesses dias que a gente está vivendo, dias de dificuldade, dias de mudança, dias de quebra de paradigmas, é um momento novo para nós, é um momento que a gente não sabe o que vem pela frente, mas com Jesus a gente tem plena certeza e confiança de que o que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. E a gente recebe do Senhor de alegria e com adoração. Amém? Vamos lá? Texto básico está em Atos de número 14, do 19 ao 28, e o texto central está em Atos 14, 19 e 20, que diz: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Paulo, quando chegou na cidade de Listra, ele fez uma cura e foi um acontecimento muito espantoso para aquela cultura, para aquela cidade, para aquela sociedade. Havia um paralítico na entrada da cidade e Paulo o curou, vendo que ele tinha fé para ser curado, Paulo curou aquela pessoa, aquele homem. E aí virou um alvoroço na cidade. Eles foram tidos como deuses, ele e Mercúrio e Barnabé, e eles foram confundidos com os deuses gregos. Os judeus desceram para aquela cidade e resolveram acabar com essa festa, e foi essa situação que acontece no versículo 19 e 20, né? Eles instigaram a multidão, Paulo é apedrejado, dado como morto, e no dia seguinte ele vai para Derbe. O que fazer nos momentos de tribulação? No projeto de célula, quando a gente estava em Santa Fé do Sul, estudando sobre os módulos de célula, o pastor Charles contou um testemunho
de uma missionária ligada à Igreja Batista, que estava lá no mundo árabe. E ele disse que aquela irmã começou um trabalho de evangelização, e ela não foi aceita naquele lugar, não foi aceita pelos líderes daquela aldeia, e aconteceu que eles atacaram a casa daquela mulher, ela foi brutalmente espancada e deixada à morte. O pastor Charles fala que as pessoas que já estavam simpáticas ao evangelho pegaram aquela senhora, tiraram daquele lugar, levaram, ela não pôde ir para o hospital, ela teve que ser tratada na clandestinidade, e depois de tempo, quando ela melhorou, o pessoal resolveu falar, agora é o seguinte, pega a tua passagem, teu passaporte, volta, porque você está queimada no lugar, não tem mais jeito. Muitas vezes a evangelização no mundo islâmico é assim, é meio, né? Não pode abertamente ir na praça pública, como se estivesse na Sé, pegar a Bíblia e falar do amor de Deus. Essa era a indicação do grupo que estava dando suporte para ela. Olha, volta para o Brasil, volta porque não tem mais jeito. Ou muda, você vai ter que ir para outro lugar, não tem mais jeito. O que você faria? Né? Mesma situação de Paulo. Ele está pregando o evangelho, de repente ele é apedrejado e chega na outra cidade, provavelmente todo machucado, todo arrebentado. O que você faria? O que fazer nos momentos de tribulação? Aquela mulher ouviu o conselho daquele grupo e falou, não, eu vou voltar para casa lá na aldeia. E o grupo entrou em pânico, né? Você não pode voltar para lá, eles vão te matar lá. Agora você vai morrer se voltar. Eles vão acabar o serviço. E ela, não, eu vou voltar para minha casa. Eu vou continuar o trabalho, o Senhor me trouxe para cá para falar do amor dele, eu vou falar do amor dele. E não houve jeito, aquela mulher teimosamente insistiu em voltar para casa, e voltou para casa. O pastor Charles, que ela voltou para casa, abriu a casa, varreu a casa, limpou a casa, e a notícia se espalhou na aldeia de que tinha alguém na casa da missionária. Os mesmos anciãos da aldeia se juntaram outra vez e foram lá na casa saber, quem que está aí? Quando chegaram, ela abriu a porta e eles viram que era mulher, era missionária. Eles ficaram espantados porque imaginaram, bom, essa mulher, ela morreu. E no momento de espanto dele, ela os convidou para entrar. E hospitalidade no mundo árabe é um negócio muito sério. E eles entraram, todos receosos, sentaram, e ela preparou uma refeição para eles, e eles estavam cada vez mais confusos em relação a tudo aquilo que estava acontecendo, e ela os serviu, e depois que eles se alimentaram, eles tentando entender o que estava acontecendo ali, ela tomou a palavra e foi muito franca e clara com aquela representação da cidade. Olha, senhores, eu estou aqui para falar do amor de Jesus. E eu não vou desistir de falar do amor de Jesus. Então nós temos duas opções aqui. Vocês me permitem falar do amor de Jesus? Ou vocês me matam? Mas eu quero deixar claro para vocês que independente do que vocês vão fazer comigo, cada pedacinho do meu ser os ama profundamente em Jesus. Independente do que vocês vão fazer comigo. Aquele grupo começou a entender o que significava o amor de Jesus. E houve conversão naquela aldeia, e houve progresso do ministério de Jesus naquele lugar. O que fazer nos momentos de tribulação? Quando a gente pega a situação de Paulo, aí a gente imagina, puxa vida, né? Depois dessa, né? Acho que não dá mais.
E Paulo volta para Derbe, se cura e começa a evangelizar em Derbe. Depois ele volta para Listra, ele começa a evangelizar Listra. Aí Paulo vai para Antioquia e começa a evangelizar Antioquia. E Paulo continua seu ministério até quando ele termina: completei minha carreira, guardei a fé e agora eu estou preparado para encontrar com Jesus. Ele não desistiu, ele não parou. O que fazer nos momentos de tribulação? Marta e Maria, nós estudamos isso uma lição tempos atrás. Lázaro tinha morrido, já havia 4 dias, né? E Jesus deu uma atrasada lá no crono. Jesus estava numa conferência missionária em outro lugar. Quando ele chegou, Lázaro já tinha morrido, já estava 4 dias morto. E quando Jesus chega, acontece isso que a gente vai ver em João 11:20. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. E essa é a pergunta do chat nosso para hoje, né? Qual a atitude mais indicada para enfrentar as dificuldades? A atitude de reação de Marta ou a atitude de inércia de Maria? Qual a atitude? Tem alguém aí, Evelyn? Tem não? Manda um oi aí, por favor. Você que está aí nos ouvindo e que pode entrar no chat. E a nossa pergunta dessa manhã é: qual a atitude mais indicada para enfrentar a dificuldade? A reação de Marta ou a inércia de Maria? Tá? Vamos lá de novo, volta um pouquinho para mim aí. Eu tenho condição de voltar o slide? Marta, quando soube que Jesus está chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Qual que é a melhor saída? Marta ou Maria? Enquanto você pensa aí, né? Quando você imagina qual que é a situação mais adequada, nós vamos estudar um pouquinho uma questão muito prática da vida de Israel. Eu amo esse texto, acho ele muito prático, muito bonito. E serve bem para a gente encaixar nesse no estudo de casa o que a gente está abordando hoje. Diante das dificuldades, qual seria a melhor reação para tomarmos? Está lá em Gênesis 14, tá? A travessia do Mar Vermelho é um texto bem conhecido, bem divulgado, bem questionado, né? Até outro dia eu vi uma historinha de um professor ateu desafiando os alunos que ele sabia que eram crentes, que estavam na aula de escola na aula de escola dele, aula secular, e aquele professor ateu perguntou para a classe assim: gente, vocês sabem a história do Mar Vermelho? Aí as crianças falaram: sabemos sim, a tia lá na escola contou. E aí ele falou assim: então conta para mim, como é que é possível aquele pessoal atravessar o Mar Vermelho? Como é que é possível Deus fazer aquilo que fez? Como é que é possível? Eu não acredito naquilo. E aquele professor foi instigando aquela classe, falando que aquilo não era possível, e falando aqui para o pessoal, cientificamente, aquele professor acreditava que o povo atravessou o Mar Vermelho numa parte mais rasa do Mar Vermelho. Eles contaram para vocês a história errada. Moisés achou um lugar onde a água estava mais baixinha, onde o mar era fácil de atravessar, e Moisés passou por lá. Essa história aí de que eles passaram, está tudo errado. Um aluninho lá falou: aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Aquele professor falou assim: você não entendeu a ideia. E o professor explicou de novo para a classe, e aquele aluno outra vez disse: aleluia, glória a Deus, aleluia. E o professor falou: por que glória a Deus? Eu estou jogando por terra toda a crença tola de vocês do Mar Vermelho. E aquele aluninho falou assim: eu louvo a Deus, porque o Senhor conseguiu afogar o exército do Egito no nível de água que você está falando aí. O povo passou com água na canela e o Senhor executou 600 carros de guerra do faraó numa água pela canela. O professor enfiou a viola,
no pacote e foi embora, ficou quieto porque perdeu a briga. Mas esse é o estudo de caso dessa manhã. O texto-chave dessa questão é quando Moisés vai conversar com o Senhor. Tá? E o Senhor disse a Moisés, Moisés, por que você está clamando a mim? Manda o povo de Israel marchar. Olha o que aconteceu, Moisés foi para o Egito, resolveu aquela questão, depois das 10 pragas, o faraó resolveu, realmente não temos condição de ficar com esse povo, Moisés, tira esse povo da terra, vai embora. E Moisés tinha um plano de fuga para os nossos olhos totalmente furado. O Senhor deu um plano de fuga para Moisés totalmente furado aos olhos humanos. Ele indicou para Moisés uma saída do Egito, que ia ter um mar vermelho e depois o deserto. Era a pior rota de fuga de alguém. E Moisés obedeceu ao Senhor e foi. De repente eles pararam diante do mar vermelho. Do outro lado do mar, o deserto. Chegou a notícia para Faraó. Faraó, é o seguinte, o povo está acampado em frente ao mar vermelho. E depois, se eles vão para algum lugar, eles vão ter que atravessar o mar. E o faraó falou, rapaz, o que nós fizemos? Deixamos esse povo embora, nossos escravos, podemos deixar esse povo embora, vamos lá buscar de volta, trazer esse povo. Preparou seus melhores soldados, 600 carros, juntou o pessoal, vou trazer todo mundo de volta. E perna para que te quer atrás do povo de Israel. Lá está o povo de Israel acampado diante do mar. Quando eles perceberam, vinha o exército de Faraó, o povo de Israel entrou em pânico, foram para Moisés e falaram, Moisés, o que você fez com a gente? Porque se fosse para a gente morrer, é melhor a gente ficar lá sendo servo do rei do Egito do que vir para morrer num lugar desse. Melhor ter deixado a gente onde a gente estava. E Moisés vai conversar com o Senhor. Senhor, Moisés fala, calma gente, calma que o Senhor vai fazer uma obra aqui, vai fazer um milagre nessa situação. E vai lá conversar com o Senhor e o Senhor diz para Moisés, Moisés, por que você está clamando a mim? Manda o povo marchar. A gente lendo é muito fácil, né? A gente lendo é tranquilo, né? Estamos confortavelmente, vocês na casa de vocês, eu aqui, tranquilo, é muito fácil, beleza? Mas para o povo era um negócio complicado, queridos. Está diante deles o mar, e Deus falou para Moisés o quê? Marchem. A ideia que a gente tem é que Moisés chegou lá, bateu a vara, o mar abriu e o povo passou, né? Não. O mar começou a abrir quando o povo começou a caminhar na direção. O que fazer, queridos? O que fazer em dias de tribulação? Quantas vezes a gente tem uma reação assim, bom, eu vou orar, o Senhor vai resolver a situação e depois eu vou caminhar por ela, né? Matematicamente é assim que a gente muitas vezes funciona. Mas não é essa a proposta do Senhor para nós em dias de crise. E é essa a questão que nós vimos em relação a Marta e em relação a Maria. Qual a atitude mais indicada para enfrentar dificuldades? A atitude de Marta ou a atitude de Maria? A gente tem aqui a participação da irmã Sueli Siena. Ela disse, fico em casa, mas não na inércia, orando. E a irmã Zeneide Santana disse, sempre a ação, mesmo correndo riscos. É preferível tentar fazer alguma coisa. A fé deve nos impulsionar a agir. Isso. Exatamente. Como é que é, Sueli? Sueli Siena. Fico em casa, mas não na inércia, orando. Certo. A Sueli, ela vai do espiritual para o prático. Isso, perfeito. Exatamente. E a Zeneide? Zeneide Santana, sempre a ação, mesmo correndo riscos. É preferível tentar fazer alguma coisa. A fé deve nos impulsionar a agir. A fé deve nos impulsionar a agir. Se você pegar a sequência das duas respostas, uma pessoa vai, ora, e a fé que a move esse coração vai levar à ação. Esse é o processo prático e natural das nossas vidas, tá? É
caminhar na direção do milagre. Muitas vezes a gente espera o acontecimento do milagre. Muita gente paralisa esperando a ação do milagre. E nós vamos ver no estudo de hoje que sempre... eu estava analisando as ações de Jesus enquanto ele esteve com a gente, sempre envolveu ação. Sempre envolveu atitude. Há uma situação que Jesus chega para um cego e pergunta para ele assim, você quer ser curado? Mas não parecia óbvio? E antes Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Eu quero ser curado. Lembra daquele que estava lá no tanque de Betesda, lá 38 anos, aquele problema da água, o anjo vem, chacoalha a água, lá move a água, e aí quem entrasse primeiro no tanque ia ser curado? E Jesus pergunta para ele, o que você quer fazer? Sempre envolve uma resposta, e sempre envolve uma atitude. Pega teu leito e anda. Pega teu leito e anda. Sempre envolve uma atitude. Irmã Marli Hashimoto, devemos enfrentar as dificuldades agindo e sempre com nosso olhar para o alto, que é lá que está a nossa resposta. Amém, Marli, é isso mesmo. Devemos sempre enfrentar a situação. Há um consenso de que a gente tem que enfrentar a situação. O que na prática nem sempre é muito fácil. Nós tendemos naturalmente a sermos Maria, né? Diante da dificuldade a gente dá uma paralisada, entra em choque, nossa meu Deus, e agora como é que vai fazer? E agora como é que nós vamos fazer? A gente estava conversando em casa, eu e o Luiz Gustavo, né? O que você tem na mão, né? Pega o que você tem na mão. E Deus faz um milagre, é maravilhoso isso. E muitas vezes nós não conseguimos ajustar isso dentro da nossa vida, trazer isso para as nossas crises. Você pega o exemplo clássico disso, Abraão e Sara, né? Como é que Sara chamava Abraão? Quando ele muda de Abrão para Abraão, o Abraão era como se Sara estivesse chamando o Abraão assim, o pai de nações, tudo bem? O pai de nações, o almoço está servido. O pai de nações. Alguém ia falar para essa mulher, pirou, né? Pai de nações, o homem já tem quase 90 anos. Pai de quem? O que ele tem é com a serva, não é nem com a esposa. Que pai de nações é esse? Que pai de nações? E o maravilhoso é quando Deus trabalha essa questão no coração de Abraão e fala para Abraão, vem cá, olha a terra. Ele estava numa terra seca, muita areia. Ele falou, conta os grãos de areia aí. E Abraão falou, não tem como, senhor. Então, de dia, Abraão, você vai pegar e ficar contando os grãos de areia, porque essa é a tua herança, esse é teu povo, essa é a tua nação. E à noite, Abraão, já que não dá para enxergar a areia, você olha para as estrelas do céu e começa a contar as estrelas do céu. Vê se você consegue, porque essa vai ser a tua nação, essa é a tua herança. Ação, atitude. Eu fico imaginando aquele homem orando para a areia do chão e orando ao Senhor, olhando aquela situação e orando sobre essa situação. Senhor, você é Pai de nações. O Senhor abriu o mar, abriu o mar. Aquelas pessoas passaram? Passaram. Por que elas passaram? Porque elas agiram. Em nome de uma fé. Eles agiram. Evelyn, o povo está falante hoje, olha que bênção. Hoje está bom. Tá bombando hoje. Só participando. Amém. Irmão João Rocco, ele disse que temos que João, ir saudades. de encontro a Deus e com a fé e aguardar no Senhor e saber escutar o que Deus oriente e ter fé em seguir a orientação. Isso, Amém. João. Isso mesmo. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Amém, amém. Vá de encontro ao Senhor nos momentos de dificuldade. Vá ao Senhor nos momentos de crise. Vá ao Senhor nos momentos, o andando com Deus. É essa a proposta para os dias de tribulação. Amém? A ação e paralisia, queridos, deixa eu mudar aqui. Ação e paralisia, as duas situações têm consequências, tá? Isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça. Se eu agir, tem consequência. Se eu ficar parado, tem consequência também. E um exemplo disso está lá em Números 13, 27 a 33, quando Moisés junta os príncipes, 12 príncipes das tribos de Israel, e fala o seguinte,
A terra que está à frente de nós é Canaã. Agora vocês vão inspecionar essa terra, porque essa terra é nossa por herança. Vão lá olhar. E aquele pessoal ficou 40 dias. Aquele pessoal ficou lá monitorando a terra. E aí o que acontece? Ao fim de 40 dias eles voltam, traz um cacho de uva que tinha que ser carregado em 2, né? Negócio fantástico, a terra é maravilhosa, Moisés, a terra é linda, a terra é perfeita, a terra é gloriosa, aleluia, Moisés. Então nós vamos entrar e atacar e tomar essa terra, porque não estava vazia. A gente quer ser abençoado, mas a gente não quer lutar pelas nossas dificuldades, né? A gente quer ser abençoado, mas quer tudo online, tudo de graça. Moisés falou, então, beleza, a terra é boa, é isso mesmo, né? Eu sabia que era, Deus falou que era. Vamos então entrar. Aí começou o problema, não vai dar, Moisés, não vai dar. A terra emana leite e mel, mas tem um pessoal forte aí dentro, cara. Tem um pessoal forte, tem um pessoal grande, tem um pessoal preparado para a guerra. Não vamos dar conta deles, não. Se a gente comparar eles com a gente fica parecendo um gafanhoto. Nós não podemos agir, Moisés. Vamos largar a mão disso, isso não vai, vou deixar para outra hora. Não vai rolar. 2. Abençoados de Deus, esses 2 que seguram a mão de Moisés nas lutas, esses 2 que, Josué e Caleb, falaram, de jeito nenhum, nós vamos entrar nessa terra. Nós vamos assumir essa terra sim, em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do Deus que a gente crê, nós vamos entrar nessa terra e vamos vencer esse povo. Voto vencido. Quase apedrejaram os meninos, voto vencido. O Senhor ficou bravo aquele dia, tá? Esse foi um dia que o Senhor ficou bravo. E Deus fez um juramento aquele dia. Vocês vão morrer no deserto. Como gafanhotos que vocês se imaginaram. Essa geração não vai entrar nessa terra. Agora vocês vão passear pelo deserto 40 anos. A hora que esse pessoal morrer, vocês voltam aqui, a gente volta a conversar. Tem consequências? Teve consequências. Teve consequências para aqueles que falaram, vamos agir, gente, vamos agir, vamos na direção da bênção, porque o Senhor garante a bênção. Eles entraram na terra. E teve consequências para aqueles 10 incrédulos que não confiaram na promessa do Senhor. Sabe, muitas vezes nós queremos viver uma vida gostosa e sem dificuldades. É impossível que isso vai acontecer. Tá? Até o Filho de Deus teve dificuldade. Se você pega Jesus, a complicação dele iniciou na gestação. Não foi fácil. Quando José descobriu que Maria estava grávida, o que José pensou? Ih, rapaz, eu vou deixar esse negócio. E o anjo tem que chegar, não, José, o que está lá é do Senhor, está na promessa, fica tranquilo, recebe Maria. Aí o que acontece? Tem que fazer um censo. Maria já nos dias para dar a luz, eles vão, né, montado num jumentinho, era o transporte da época. Quando chega num lugar, Maria entra em trabalho de parto, o que acontece? Não tinha hospedagem. Jesus nasceu num curral. Quando Jesus tem idade ali de 2 anos, o que acontece? Herodes descobre que tem um rei, uns magos contaram para Herodes, vieram visitar um rei. Herodes falou, meu concorrente, vou ter que matar. Matou 2 anos para baixo, as crianças foram mortas. O que José tem que fazer? Pegar Maria e ir para o Egito. Foi fácil, queridos? Não. Então, muitas vezes nós imaginamos a caminhada assim, né? Eu não quero sofrimento, nem eu quero. Não quero luta, nem eu quero. Mas no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu tenho um cântico de vitória para os nossos corações essa manhã, em nome de Jesus. Amém? Beleza? Nessa hora, queridos, a gente é tentado a fazer uma coisa automática da gente. Isso é da gente, tá? Isso é humano. Por isso que eu quero desmistificar isso nessa manhã com vocês. Uma boa justificativa pode ser uma miserável desculpa para nos afastar do plano de Deus. Muitas vezes a gente não consegue entender que é na crise, que é na dificuldade, Deus tem um plano perfeito, abençoador. Eu estava pensando sobre isso, imaginando assim, quando veio a crise profissional na minha vida, eu tinha 2 situações, aceitar a crise, né, e ficar lá no Banespa, privatizado, e ser demitido há 5 anos depois, ou
caminhar no deserto com o Senhor conforme Ele determinou para a minha vida. Foi fácil? Não, foi fácil não, foi difícil sim. Teve um momento que eu falei, Senhor, eu obedeci o teu nome e a situação não está fácil aqui não. Mas eu tinha uma promessa do Senhor para a minha vida. Profissionalmente, o Senhor abriu uma porta muito maior, muito melhor, muito mais abençoada para mim. Então, queridos, se eu tivesse dado a desculpa, como uma colega me procurou um dia, e eu pude abrir meu coração para ela e falar da esperança, da confiança em Deus, da caminhada com o Senhor, de um novo plano para nossas vidas, ela falou, eu não tenho condição, Edson, eu não tenho essa coragem, eu não tenho essa segurança que você está tendo. Ela ficou para ser demitida e eu não sei o que aconteceu com a Edna. Se Moisés tivesse firmado em desculpa, querido, ele não teria vivido todos aqueles milagres do deserto, e Moisés quis entrar por essa linha aí. Tá? A conversa de Moisés com Jesus lá no deserto, não foi tão simples assim, quando o Senhor fala para Moisés, é o seguinte, eu ouvi o clamor do meu povo lá no Egito, e eu quero que você vá lá, tirar aquele povo de lá. Moisés falou, não dá, não vai dar. Ô Senhor, eu não posso. E ali Deus vai discutindo com Moisés, vai colocando a situação para Moisés, vai concedendo poderes a Moisés, e Moisés vai insistindo, eu vou mandar outro, Senhor, eu estou com 80 anos já passou meu tempo, eu não vou dar conta, eu não consigo falar direito, Senhor, é o seguinte, manda outro. Até que o Senhor falou, eu vou mandar Arão junto com você, mas você vai. Eu quero você. Porque havia momentos ali que tinha que ser Moisés. Entendeu? Qualquer um de nós tínhamos espanado com aquele povo. Aquele homem era paciente, tranquilo, calmo. Teve um momento que até Deus perdeu a paciência com aquele povo, e Moisés falou, não, o senhor não pode matar esse povo. O senhor não pode fazer isso. Até Deus perdeu a paciência. Moisés era muito manso. Por isso Deus precisava desse homem. E aí a gente fica no automático, né? Pô, por que Deus, não faz um milagre, pronto, e tira o povo de lá, pronto, Né? Aqui igual a Enterprise, né? O povo desaparece num lugar, aparece no outro. Não, queridos. Deus sempre vai contar com a gente na ação dele, sempre. Vocês vão ver que cada situação do Senhor sempre tem uma participação humana. Ele chama, ele quer compartilhar essa graça com a gente. Mas se Moisés tivesse insistido naquela desculpa, queridos, ele tinha perdido a bênção. Davi, lembra de Davi quando foi enfrentar Golias? Foi um tema da análise do pastor, né? Há alguns dias atrás, né? Um vídeo, né? Humanamente falando, Davi tinha todas as razões do mundo para se justificar diante de Deus. Primeiro, aquele problema não era dele. Ele foi lá entregar queijo, pão para os irmãos e para o comandante. Tinha nada a ver com aquele negócio. Não era nada problema dele, simplesmente entregasse o pão, ouvisse lá o gigante falando aquele tanto de abobrinha em relação ao Deus de Israel, e voltasse para casa e falou, né? Se o pai perguntasse, como é que está a luta lá? Está difícil, senhor pai, está muito difícil. O povo está com medo de um gigante lá, eu não sei o que vai ser, não. Davi fez isso? Não. Davi chamou para si e falou, não, eu posso agir em nome de Deus. E eu fico imaginando quando apresenta Davi, né, aquele menino bonitinho, adolescente, para Saul, e fala, Saul, nós temos uma solução para o teu problema. E Saul falou, vocês estão de brincadeira, né? E Davi, empolgado na adolescência dele, falou assim, eu matei um urso, ou matei um leão, e aí o predador atacou meu rebanho, eu peguei pela barba, e matei. Eu falei, nossa, ainda criança ainda é empolgada ainda, né? Mas é o que tem para hoje, né? Então vamos lá, né? Traz a minha armadura, põe no menino aí, vamos, Senhor, olha que situação que eu cheguei, né? Colocaram a armadura em Davi, Davi não conseguia andar com aquilo. Falou, o seguinte, isso aqui não dá certo para mim não consigo, não estou acostumado com isso, não, tira isso de mim. E aí poderia falar, bom, eu tentei, né? O que Davi faz? Vai lá no zurrão, pega o estilingue, a tiradeira dele, vai lá no ribeiro, pega 5 pedras e fala assim, é o que eu tenho na mão, eu vou. E é bonito o discurso dos dois quando eles estão indo para o campo de batalha, né? Golias ficou extremamente indignado quando viu aquela criança vindo de encontro. Ele falou, puxa vida, né? Rapaz, isso não vai dar nem para o começo. E amaldiçoou Davi em nome dos deuses que ele servia. E Davi falou, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Foi uma pedrada só.
Foi uma pedrada só. Se Davi tivesse apresentado desculpas, queridos, ele não tinha apresentado o gigante. Ele não tinha vencido aquele gigante. Ele não tinha vivido esse momento de glória, de louvor diante do nosso Deus. Evelyn? Irmã Marlene Alexandrov, ela diz: na tomada de decisão há sempre um momento de indecisão. Ouvir o Senhor é fundamental. Amém. A tomada de decisão sempre... Há sempre um momento de indecisão. Isso é da gente, tá? Por isso nós vamos refletir sobre essas 4 questões agora, para facilitar esse momento de decisão, tá? 4 pontos para a nossa reflexão nessa manhã, para que esse momento de decisão, ele seja bem breve, tá? É aquele momento, de repente, pá, vem um impacto, pô, puxei agora. A primeira irmã que deu, a Sueli, né, que deu a ideia lá, vai orar. Momento de indecisão teu, passe em oração, joelhinho dobrado diante do Senhor, falou: pai, eu não sei o que eu vou fazer agora. E é maravilhoso quando a gente fala isso para o Senhor: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer agora. Dá direção para mim, meu Deus. Me dá a saída, me dá a solução para essa situação. Primeira coisa, querido, as desculpas são como fermento para o problema. As donas de casa sabem muito bem o que eu estou falando, né? Você põe naquela massa, deixa um pouquinho, aquele negócio vai crescendo, vai ficando enorme, vai ficando cada vez mais grandão. Né? O problema é isso. É aquilo que você não enfrenta, ele aumenta, e é um outro problema, e de repente você tem outro problema. Quantas vezes a gente tem que tratar com pessoas de depressões, tem que analisar a depressão, e foi um problema lá no passado que não foi resolvido. Não foi encarado de frente, não foi assumido diante do Senhor. Falando: não, eu sou filho do rei. Eu tenho que vencer essa situação em nome de Jesus. Não é por mim, é pelo nome que eu carrego. Eu carrego um nome glorioso dentro do meu coração. Quantas vezes, querido, nós damos desculpas? E a desculpa é como um fermento, ela aumenta o problema. Nós vamos ver que as pessoas que venceram, elas não deram desculpa, elas agiram. Exemplo, quando Jesus está lá com aquela multidão fazendo a conferência toda, né? E de repente a barriga do pessoal começou a roncar, todo mundo com fome. Aí Jesus fala assim: nós estamos com um problema aqui, né? Chama os discípulos: pessoal, nós estamos com um problema aqui. Ô Senhor, o problema é com o Senhor, não é com a gente. Qual o problema? Nós precisamos alimentar esse povo. Alguém deu uma desculpa, né? Não temos. Nós não temos padaria para fazer pão para esse povo agora. Tem muita gente aqui, Senhor. E outro falou, o economista falou: Senhor, nós não temos dinheiro para pagar essa conta nessa padaria aí. Dispensa o povo, cada um com os seus problemas. Eu fico imaginando alguém, às vezes a gente olha a palavra de Deus, tem coisa que, se a gente parar friamente para analisar, gente, algumas atitudes que Deus ama, ela é absolutamente absurda. Chega um jovem e fala assim: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para alimentar tanta gente, né? Mas eu estou agindo. Eu estou aqui, Senhor. Eu não sei como é que você vai alimentar todo mundo, mas é o seguinte: a minha contribuição está aqui. 5 pães e 2 peixes. Fica imaginando, Jesus falou: manda o pessoal sentar, divide em grupo, tal. Alguém fala: pirou, né? Pirou. Jesus pega o pão, dá graça aos céus e distribui aquilo. E ao final daquilo, o que acontece? 12 cestos cheios. Recolhe para não perder nada. Alguém agiu e Deus fez um milagre. Alguém se dispôs e Deus fez um milagre. É tempo de vivermos milagre na nossa vida, mas é tempo de jogar o fermento fora. O fermento dos problemas, pelo amor de Deus, joga-se fora. Tira isso de dentro da tua casa, tira isso de dentro da tua vida. Amém? Muitas vezes, queridos, é aquilo que eu falei para você. A ação de Deus envolve a reação do homem. Isso muitas vezes tem travado o milagre de Deus nas nossas vidas, porque aquilo que eu tenho que fazer, eu não faço. E Deus nunca vai misturar as coisas, nunca. Tá? Eu fico imaginando aquele que Jesus chegou para ele e falou assim: você está cego? Tá. E Jesus cuspiu na terra, fez um lodo, passou no olho dele e falou assim: agora vai e te lava. Se ele não fosse se lavar,
ele teria morrido cego. Quando Jesus pega aquele paralítico lá e fala, levanta, toma teu leito e anda. Se aquela pessoa não tivesse levantado, tomado o seu leito e andado, ele continuaria lá. Há muitas situações em que Jesus não pôde fazer muitos milagres, porque as pessoas não estavam dispostas a agir na direção da sua palavra. E isso é muito importante, é quando eu me disponho a reagir na direção da palavra de Deus. Um terceiro ponto que eu gostaria que você pensasse. Nunca estamos sozinhos nas tribulações, nunca estamos sozinhos nas tribulações, Deus não nos abandona nunca. Houve uma reflexão que a gente viu num módulo de motivacional que eu fiz no Banespa, e que eu achei muito bonito, eu nunca esqueci aquilo. O palestrante contando uma história ilustrativa, falando assim, que é uma pessoa, falando sobre como encarar os problemas. Uma pessoa morreu. E lá, diante do Criador, ela teve a sua vida sendo exposta, analisada, como se fosse uma caminhada na praia. E aquela pessoa começou a reparar que ela não via nada, mas ela via duas sequências de pegadas na areia. E à medida que aquelas pegadas iam caminhando, a vida dela ia passando, como se fosse um filme. E aí ela pegou e falou, nossa, eu não estou me vendo, mas eu estou vendo a situação que eu vivi, e o que quer dizer as duas pegadas na areia? Aí o anjo que estava do lado dele falou, as duas pegadas da areia, uma é tua, e a outra é do Senhor, que estava andando com você nessa situação aí. Falei, nossa, ele sempre estava andando comigo, ele sempre estava andando com você. E houve um momento naquele filme que a situação ficou muito difícil, e aquela pessoa começou a notar que havia um momento de muita tribulação na vida dela, e aí ela olhou para o chão e viu que só havia um par de pegadas. Aí ela virou para o anjo, agora eu entendo por que eu passei nesse momento de tribulação e sofri tanto com ele. Eu fiquei sozinho, Deus me largou na mão. O anjo falou, não. Essa pegada que você está vendo é do Senhor. Você estava nos braços dele, ele estava te carregando aí. Sabe, muitas vezes nós não conseguimos entender isso, que nas tribulações o Senhor vem de encontro às nossas dificuldades. Quando os discípulos estavam atravessando o mar, e Jesus tinha ficado para orar, e houve uma tempestade absurda no meio daquele lago, e os discípulos, meu Deus, nós vamos morrer, cadê Jesus? Ficou orando, e agora nós vamos morrer. Jesus vem andando, sabendo que eles estavam enfrentando dificuldade, vem de encontro a eles. E aquele momento bonito, quando Pedro fala, né, nossa, está vindo fantasma. Aí Jesus falou, não, calma, sou eu que estou indo aí, vou tomar frente desse problema de vocês aí. E Pedro fala, se é o Senhor, meu Deus, manda eu andar contigo. E Jesus fala, Pedro, então desce, vem. E Pedro desceu e andou. Até quando ele olhou para os problemas, ele acreditou no poder da tribulação e deu uma afundada. O que Jesus fez? Vem cá, Pedro. Por que você não acredita, Pedro? Confia mais, Pedro. Por que você não acredita, irmão? Confia mais. Confia mais. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Porque as tribulações têm propósito de bênçãos para os amados de Deus. Todas as tribulações dos amados do Senhor nos conduz a bênçãos. Por isso, Paulo sempre glorificava a Deus nas tribulações. Porque se eu estou passando por lutas, é porque o Senhor tem uma vitória muito grande para mim. Por isso é motivo de glória. Por isso é motivo de bênção. 4 pontos para refletir nesta manhã. Quero encerrar com vocês. Com aquela palavra maravilhosa do Senhor para Moisés. Moisés, por que você está clamando para mim? Marcha. Moisés encerrou a conversa aí. Moisés falou assim, mas o mar está fechado. Não, Moisés chegou e falou, pessoal, marcha. E o mar abriu. E o povo atravessou a pé enxuto. E o exército de Faraó resolveu entrar nessa. E o mar se fechou sobre eles. E eles morreram afogados. E o povo de Israel
caminhou no deserto com Deus, sustentados, amparados, cuidados, o tempo todo que eles caminharam, apesar da dureza de coração daquele povo. Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Tudo bem contigo nessa manhã? Tudo bem com a tua vida? Está enfrentando tribulação? Está enfrentando crise? Então vamos começar a nos organizar aqui. Primeira coisa, Sueli, vai lá no quarto, dobra-se diante do Senhor, pede direção. O que disse a Zeneide? Vou agir na direção da solução. O que disse o João? Na confiança do Senhor. O que disse a Marli? O Senhor vai resolver os nossos problemas. Está enfrentando crise? Está enfrentando dificuldade? Tem problemas para resolver aí? Bico, facinho, com o Senhor. Já está resolvida a situação. Porque é bênção. Sempre vai ser bênção. Paulo, quando trata da situação, Paulo tinha um jeito tão maravilhoso de ver a situação, que ele falava assim, para mim, até eu morrer é lucro. Vou para morar com Jesus. Se tudo der errado, está tudo certo. Porque eu ainda tenho eternidade com Deus. Seja essa a tua expressão de fé nessa manhã. Andando com Deus nos momentos de tribulação. Quem que agiu melhor? Marta ou Maria? Marta. Marta agiu melhor. Porque ela se levantou e foi na direção de Jesus. O que aconteceu depois? Jesus chega lá diante da pedra, fala, vamos fazer o seguinte, vamos organizar isso aqui. Pai, eu sei que o Senhor me ouve, mas eu vou orar para que as pessoas saibam que o Senhor me ouve. Lázaro, vem para fora. Mas antes, alguém vá lá tirar essa pedra. E alguém foi lá, tirou a pedra. E aí Lázaro saiu. Dando pulinho, porque estava atado, né? Com muita dificuldade. Ele vai desata Lázaro e põe ele para andar. E Lázaro andou. Amém, meu querido. Deus abençoe o teu coração nessa manhã. Deus abençoe a tua vida. Obrigado pelas participações. Deus abençoe aqueles que puderam viver esse tempo gostoso no Senhor com a gente. Evelyn, tem mais alguém aí? Não? Quer orar, Evelyn, para terminar? Evelyn vai orar então e a gente vai encerrar nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de mais uma vez escutarmos mais da Tua palavra, Deus. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos guiado e nos mostrado os caminhos que devemos seguir, ó Pai. Senhor Deus, que a gente possa deixar as desculpas de lado, ó Pai, e que a gente possa estar disposto a reagir, ó Pai, na direção da Tua palavra, assim como aprendemos nessa manhã, ó Pai. Que a gente esteja disposto a entregar a nossa vida totalmente a Ti, ó Pai, na certeza de que o Senhor tem sempre o melhor para a gente, ó Pai. Seja conosco no decorrer dessa semana também, ó Pai, nos livra, nos guarde de todo mal, Pai. E que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o teu coração. Daqui a pouco tem mais, né? Daqui a pouco o pastor Rafa está aí com a gente, para a gente ter mais um tempo gostoso e glorioso na presença do Senhor. Boa semana, semana de vitória, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Amém.